Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao A Nossa Terra de hoje. Este é um programa que lhe faz companhia nas manhãs de domingo e que lhe mostra o que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje vamos conhecer o agrupamento de escuteiros 1154 de Lustosa, no concelho de Lousada. Um agrupamento que nasceu em 1999 e que, se tudo correr bem, está prestes a ter uma casa sua. A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, os escuteiros de Lustosa, no concelho de Lousada. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. Lustosa tem um edifício, ainda por acabar, situado ao lado da igreja paroquial que nasceu para ser uma casa mortuária, mas quis o destino que a casa mortuária fosse construída noutro local. O edifício ficou parado, abandonado, podemos dizer, e já há muito que está para ser reaproveitado para a sede dos escuteiros. É um sonho tornado realidade para este agrupamento que nasceu oficialmente em julho de 99. Atualmente, o agrupamento é composto por 60 elementos, sendo que 12 são chefes. Para nos falar sobre este agrupamento, a sua história, histórias, atividades e projetos, temos aqui connosco 4 convidados, 2 chefes, um padrinho e o pároco da freguesia. Ora, e são eles o padre António Teixeira de Freitas, é o senhor padre de Lustosa, de Covas, Sousela e Inês Pereira. É natural de Felgueiras e está há cerca de 2 anos, na freguesia de Lustosa. O padrinho de uma das secções, neste caso dos lobitos deste agrupamento, é André Santos, empresário, 38 anos. Também ele já foi escuteiro e é pai de escuteiros, ou de escuteiro pelo menos. E depois temos 2 chefes, o chefe dos lobitos e candidato a dirigente, que é Pedro Perdigão, de 30 anos, e Félix Leão, chefe dos exploradores, 35 anos, e é enfermeiro de profissão. Olá, bom dia aos 4 e obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia. Ora, nós vamos começar esta conversa talvez por um dos chefes, que foi um dos exploradores fundadores deste agrupamento. Não é assim, Félix? Sim, é verdade. Iniciei a atividade no movimento, nós tivemos um ano de formação, em atividades de formação desde 98, a paróquia foi convidada, todas as crianças e jovens até aos 22 anos foram convidados a aderirem ao movimento por um grupo de chefes que ainda não, na altura não tinham sido investidos em chefes, só a 11 de julho de 99 é que realmente tornou-se uma realidade a fundação do agrupamento. Na altura éramos cerca de 120 elementos, e na altura sei que fui à Eucaristia Dominical e acabei por ouvir o aviso e o meu pai também incentivar-me e acabei por entrar e até hoje me mantenho lá. E o que é que, ao fim e ao cabo, despertou o interesse? Assim, o interesse se calhar por ver nas paróquias vizinhas já alguns elementos escuteiros, alguns amigos, até mesmo alguns familiares, e o interesse pela natureza, por conhecer mais amigos, para além daqueles que temos na escola. Basicamente foi. Depois entranha-se. Se calhar o André também, que já passou por lá, dirá o mesmo que eu, entranha-se e fica até hoje. São aprendizagens que levamos para a vida e aplicamos na nossa comunidade, na nossa paróquia e se calhar por isso é que também enverguei por chefe. Também por ter alguma disponibilidade e por transmitir aquilo que aprendemos aos mais novos. É sim, padrinho, é sim, também foi da primeira leva, digamos assim, do agrupamento. É uma escola de vida. Para mim foi uma escola de vida muito importante. E os nossos miúdos de hoje deviam ter... nós tivemos 120, se tivéssemos agora mais de 200, era muito importante para as nossas crianças de hoje. As nossas crianças de hoje já não querem saber de andarem cá fora. Mete-se dentro de casa, telefone, tablet. Eu não culpo as crianças, eu culpo a nós pais, e eu como pai, tomara eu que elas peguem no telefone ou no tablet e que me deixem estar no meu canto sossegado. Agora, em relação aos escuteiros, é importante não só pela vivência disso, também pelo medo.
durante a noite, acampamentos, pequenos insetos. A minha filha tinha fobia a insetos e hoje é o dia que se vir uma aranha já não se passa nada com ela. Já não tenho aquele medo que tinha inicialmente. Isto eu acabo por dizer que a natureza é muito nossa amiga em relação a isso. Dá para nós aprender muitas coisas que nós não aprendemos dentro de casa, que é o que está a acontecer agora com as crianças hoje em dia. Pedro, como chefe dos Lobitos, também foi escoteiro. Antes disso, também foi escoteiro num outro agrupamento, curiosamente. Sim, fui escoteiro antes até do agrupamento de Lustosa ser fundado. Fui escoteiro, entrei para o movimento em 1997 e aquilo que toda a gente diz e por quem lá passou sabe que uma vez escoteiro para sempre escoteiro, e depois é aquilo que o André estava a dizer e o Félix também, que são aprendizagens, é um modo de saber ser, saber estar, saber fazer, que levamos para o resto da nossa vida. E eu, mais tarde, ao longo do meu percurso até hoje, verifiquei que o ter sido escoteiro marcou muito o meu percurso até como estudante, depois ligado ao movimento associativo e outras coisas que ainda hoje em dia gosto de fazer em prol da comunidade, em prol de tudo o que nos rodeia, porque é importante. E esta ligação com a natureza é algo que nós não podemos descurar, e hoje em dia é um tema super presente em todas os grandes debates da nossa sociedade, mas depois no estar alerta para servir, no estar no terreno, não vemos tantas pessoas quanto isso disponíveis, infelizmente, mas a prova de que o nosso agrupamento está com uma vitalidade que se recomenda e tudo mais é a minha ingressão mais ou menos recente no agrupamento, porque isso é mesmo um sinal de que estamos abertos à sociedade, estamos abertos a quem quer juntar-se a nós, e é muito importante aquilo que o André estava a dizer. Eu, por exemplo, fui dirigente da filha dele, que ele estava a falar, e mesmo a nível de relações interpessoais, comunicação e tudo mais, por exemplo, a filha dele é uma pessoa que não apresenta hoje qualquer dificuldade a esse nível, e que já leva uma vantagem, digamos assim, competitiva, numa sociedade tão competitiva, infelizmente, não é? Mas numa sociedade como hoje está formada, é importante, muito importante, termos pessoas que saibam chegar, fazer, falar, propor. É muito importante isso. Os jovens de hoje, até porque é dos Lobitos, que é dos mais pequeninos, dos mais novos, o chefe, estes jovens são bem diferentes, apesar de ainda ser jovem, mas são bem diferentes da vossa altura. Há muitas tecnologias, há muitas ofertas hoje em dia. Como é que vocês fazem para os cativar? Para os, ao fim e ao cabo, os libertar deste mundo que nós vivemos? Temos, enquanto agrupamento e também depois enquanto dirigentes, ou seja, enquanto adultos, e temos aqui um papel pedagógico, não é? Sobretudo pedagógico, ao formar cidadãos, pessoas civilizadas, pessoas prontas para atuarem em comunidade, que orgulhem o movimento e que se orgulhem a elas próprias, que isso é que é o importante. E sim, tanto os jovens, portanto, a minha infância não tem nada a ver com a infância de hoje em dia, nem mesmo o movimento escotista hoje é igual ao que era em 97 ou 99. A própria forma de acampar, de acantonar as próprias, está tudo muito mais seguro, até há muito, mas isso é do português, não é? Aquele sentimento de Dom Sebastião, no saudosista, no meu tempo é que era. Pronto, era giro, é bonito recordar hoje em fotografias coisas como é que eram, muito à modo de sobrevivência, mas hoje em dia, eu quando for pai e está para breve, não sei se um dia quero saber que o meu filho vai estar em condições que eu se calhar estive e que hoje recordo à mesa com amigos, até num ato de muita coragem e tudo mais, mas hoje em dia há muitas comodidades, ao fim e ao cabo. E às vezes até limitações para as atividades, para organizar atividades, mas que é em prol da segurança dos miúdos, que é isso que nós temos de pensar. Não é? Seria muito mais fácil organizar atividades se fosse há 20 anos, que de qualquer maneira se faziam as coisas. Hoje não. Hoje há um protocolo que é necessário ser seguido, que quer gostemos, quer não gostemos desse lado mais burocrático, é necessário porque é isso que nos confere segurança, e é por isso que os pais também nos confiam os filhos. Senão teríamos mais casos, como o André estava a dizer, e bem,
os pais a dizer aos filhos, pega lá uma PlayStation, um tablet, um computador, o telemóvel, o que for, password da internet, fechado no quarto, está ótimo, eu sei que está naquelas 4 paredes. Mas o mundo é muito mais que isso, não é? O mundo é muito mais. Félix, já muitos miúdos e jovens passaram pelo equipamento nestes anos, muitos, ou quase todos, conheceu-os. Hoje é fácil ainda recrutar escuteiros? Não. Felizmente a nossa freguesia começa a ter uma panóplia de outras associações, outros movimentos e claro, os miúdos acabam por dispersar-se pelas várias entidades. Se calhar pelos pais que já foram escuteiros acabam por incutir isso nos filhos, a levar a acreditar aquilo em que eles acreditam, ainda hoje, apesar de terem saído do movimento, outros que vêm experimentar. É assim, o nosso efetivo nos últimos anos tem sido estável. 60 elementos e em relação à realidade que vemos à nossa volta, no nosso núcleo, na nossa região, a realidade é universal, é transversal, quero eu dizer. Claro que é difícil e se calhar também temos de trazer um bocadinho as tecnologias, adaptar-nos ao mundo deles para o escutismo. Não vamos dizer que não temos as tecnologias, mas é adaptá-las às leis e aos princípios do método escutista de BP, não é? Temos que ter isso ciente. Mas ainda vamos conseguindo. Apesar de passarmos uma fase de uma pandemia que se calhar fechou muito a sociedade, ainda conseguimos manter. Já vamos à pandemia, mas depois disso, este ano vocês tiveram, posso dizer que uma prenda de aniversário, foi um bocadinho fora de horas, foi uma viagem. Que viagem foi essa? Onde é que foi? Como é que correu? Foi uma viagem de 3 dias, fomos aos Açores. Foi uma viagem que já tinha sido definida e projetada em 3 anos, que finalmente conseguimos concretizar. Eu, por acaso, infelizmente, não pude deslocar-me, porque também fui pai nesse mês, e não poderia deixar. Mas o Pedro, por acaso, foi um dos que foi com os Pedro, elementos. como é que foi, então? Foi uma experiência que espero não ter sido a única de alguns elementos, mas temos de ter isso ciente na nossa cabeça, não é? Nós muitas vezes, ao planear atividades, temos de pensar que estamos a planear atividades para um grupo grande de jovens que têm contextos familiares e socioeconómicos completamente distintos uns dos outros. E eu gosto de acreditar que não é a única vez que muitos deles andaram de avião, mas eu não sei o dia da manhã daqueles jovens, não é? E, portanto, o entusiasmo de estar na porta de embarque, de ver alguns miúdos com aquela excitação de é neste avião que vamos entrar, os estarem sentados, nunca terem... E estamos a falar de miúdos até dirigentes que nunca tinham andado de avião. Portanto, foi um primeiro contacto com um meio de transporte que é muitas vezes idolatrado, é quase um mito para alguns, e nós conseguimos, com muito trabalho de muitos anos, o agrupamento conseguiu organizar uma viagem que era comemorativa dos 20 anos, portanto ela nasceu com esse intuito. Depois as circunstâncias que todos nós já conhecemos, é escusado estar a falar delas, foi-se adiando, mas nunca foi cancelada. Portanto, e essa é uma diferença importante e que muitas vezes só em movimentos como o CNE é que nós temos essa diferença entre cancelar e adiar. Nunca perdemos de vista aquele que era o nosso objetivo e conseguimos levar 40 pessoas, 40 elementos do nosso agrupamento a uma atividade completamente distinta daquilo que tinha sido até então, e foram 3 dias muito enriquecedores para aquele grupo de jovens que eu acredito que dificilmente vão esquecer aquela atividade. E como é que foi, já que falou, como é que foi contornar a pandemia, que todos nós conhecemos que ali o ano 2020 e 2021 foi difícil, para os escuteiros também. Como é que vocês fizeram? Tentámos nos adaptar, muitas vezes também a reunir online, mas um escuteiro distingue-se do resto da sociedade pela forma como se apresenta à sociedade, não é? E na hora houve esforço de muitas pessoas, de muitos setores de atividade do nosso país, esforçaram-se para que as coisas ainda assim fossem funcionando dentro da normalidade, e o nosso agrupamento esteve pronto para servir quando foi preciso, por exemplo, na nossa paróquia, em ajudar as pessoas a sentirem-se confortáveis e seguras dentro da igreja, nas procissões ou nos atos que eram possíveis à data, nas condições que eram as legalmente conhecidas,
nós tivemos os elementos prontos para servir e tentámos sempre encontrar aqui um misto entre a própria pessoa, não é? Porque o elemento, antes de ser elemento de escoteiro, é cidadão como os outros, tem receios como os outros, mas o que o distingue do resto da sociedade, e é isso que torna o movimento e tudo isto apetecível, é que é uma pessoa que se distingue das outras não por ser superior, mas principalmente porque está pronto para servir o próximo. E nós, nesse contexto, tentamos nunca parar com as atividades por completo, estar sempre prontos para servir quando fomos chamados, e o reflexo disso é que o nosso agrupamento, ao contrário de muitos outros mesmo à nossa volta, que já tivemos presentes até em reuniões com outros dirigentes e vemos com o contacto que temos no núcleo e na região, nós não perdemos muitos elementos, isto é, não foi um motivo ou uma desculpa ou desligamos a ligação que temos com os elementos, com os miúdos, ao ponto de eles se esquecerem que nós existimos e passado 2 anos, bem, malta, estamos cá de novo, porque quem tinha 9 anos em março de 2020, no final da história já tem 12 a caminhar para os 13, já não é a mesma pessoa. Portanto, 3 anos, 4, nestas idades, é uma diferença abismal. E eles continuaram connosco e temos um grupo de jovens que nos enche de esperança no futuro, do futuro do agrupamento mesmo. Muito bem, Sr. Padre, estamos aqui a falar, enfim, desta pandemia que nos atrapalhou a todos, e é precisamente uma pandemia que chega, nomeadamente aqui à freguesia, à paróquia de Lustosa. Como é que foi? Foi um grande desafio. Sim, mudar de uma forma radical a vida como aconteceu e em pleno tempo da pandemia é sempre difícil. É curioso que nós ainda ontem tínhamos uma reunião com os catequistas de Lustosa e era uma das coisas que nós falávamos. As pessoas estavam a dizer, agora bem menos anda à missa. Epá, para mim, se calhar, felizmente, eu não tenho comparativo anterior. Portanto, eu não sinto isso. Eu sinto que, de facto, a igreja está mais ou menos cheia, está mais ou menos composta nas 2 Eucaristias que existem na paróquia, porque antes eram 3, não é? Portanto, mas se calhar a pandemia e esta coisa toda do confinamento e do Covid-19 tem coisas que foram muito más, sim, mas também teve outras, e esta é uma daquelas positivas que eu avalio na minha vida, que é, de facto, não tenho ou não sinto este desolar de dizer, antes vinha muita gente e agora vem pouco. Isso, pronto, pelo menos nisso passa um bocadinho ao lado, não é? Agora, fazer uma mudança completa de vida nesta altura é muito complicado. É muito complicado até porque nós chegamos e estamos todos mais ou menos confinados e fechados. Não é possível o contacto com as pessoas, portanto, lamentavelmente, eu olho para estes 2 chefes e o padrinho que estão aqui e é nesta conversa que eu estou a conhecer. Não é? Porque se calhar nós quase que não tivemos a oportunidade de falar. Não houve oportunidade. Exatamente, ou seja, as oportunidades vão agora começando a aparecer para uma pessoa que está aqui há 2 anos e que já parece uma imensidão de tempo, mas que, se virmos bem, isto parece que foi ontem. Foi ontem porque nós não tivemos a oportunidade de estar com as pessoas. Não é? Portanto, foi uma mudança difícil neste aspecto do relacionamento com as pessoas. Agora, numa avaliação mais pessoal da mudança da minha vida, sim, era uma mudança um bocadinho desejada, até porque o sítio onde eu estive antes, pronto, eu não troco a experiência por nada deste mundo, acho que foi muito importante para mim, mas não era realmente o meu habitat natural, se quisermos, porque eu estava no meio de uma cidade e no meio da cidade as coisas são muito diferentes, não é? Portanto, ainda bem que vim parar aqui a um ambiente mais do que é aquilo, as minhas aptidões naturais, vamos dizer assim, portanto, a aldeia, por assim dizer, que é muito mais aquilo com que eu me identifico. Sr. Padre, entretanto, chegou a Lustosa e tem um grupo como este, portanto, tem um agrupamento de escoteiros, que é sempre uma mais-valia. Sim, por acaso em Oliveira do Douro, onde eu estive antes, também tinham um agrupamento de escoteiros e tinham um espaço espetacular. Tinham uma sede de escoteiros feita por um arquiteto de renome, Fernando Gonçalves, que chegou a ser presidente da Ordem dos Arquitetos. Uma obra alvo de visitas de outros arquitetos do mundo todo, inclusive do Japão. Portanto, aquilo era uma obra ex-libris, não é? E que foi, por assim dizer, oferecida de mão beijada aos escoteiros.
que era a casa deles e que eles deviam cuidar, não é? Para além disso, à volta tinham um espaço que chamava-se um choupal, onde eles acolhiam outros escoteiros para fazerem acampamentos. Eles tinham um espaço espetacular. Estamos a falar de Lustosa, que tem 5.000 habitantes. E que precisava de um espaço desses. E que se calhar... Não precisava ser assim tão bom, não precisava ser um arquiteto famoso. O arquiteto se calhar não era preciso. Mas para dizer o quê? Que quando nós comparamos realidades, eu não sei se elas são comparáveis, mas fazem parte da minha história de vida, não é? Portanto, se calhar seria mais bem aproveitado esse espaço por uns escoteiros como Lustosa do que propriamente os de Oliveira do Douro. E porquê? Porque de facto na cidade, se nós aqui já sentimos que as pessoas ficam em casa muito fechadas com o telemóvel, com o computador, com essas histórias todas, e a pandemia veio ainda agravar isso muito mais, portanto numa cidade isso nota-se muito mais. E se Oliveira do Douro com 25.000 habitantes, desconfio que não tinha tantos escoteiros como tem Lustosa. Não tinha. Portanto, tínhamos ali no fundo um espaço desaproveitado. Tinham uma outra realidade que era a FNA, que vocês conhecem, a Fundação Nuno Álvares, que é dos escoteiros que deixam de ser escoteiros e que depois se associam a esta fraternidade. Fraternidade Nuno Álvares. Pronto, e esses, apesar de tudo, porque são gente mais velha, não é? Já davam mais alguma utilização ao espaço. Mas, portanto, isto para dizer que foi o primeiro contacto com os escoteiros foi em Oliveira do Douro, não é? Ia participando nas coisas que conseguia, pronto. E quando chegou a Lustosa, e eu antes de entrar propriamente na paróquia, vim cá fazer uma visita às paróquias com o Sr. Padre Tiago de Cavalhosa, e quando cheguei ali à igreja de Lustosa, e fomos ali à porta principal, e ali do lado esquerdo tinha ali um placar a dizer futuras instalações, ou futura sede do agrupamento escoteiro e tal, oferecida pela Junta de Freguesia. Eu fiz logo questão de tirar uma fotografia àquele cartaz, assim, este já não foge, fica aqui registado. Pronto, mas foi quando eu soube que Lustosa tinha um agrupamento de escoteiros. E fiquei muito satisfeito. Aliás, vocês são testemunhas que quando há inscrições para novos elementos dos escoteiros, ou quando há alguma iniciativa do escotismo, eu sou o primeiro a incentivar a comunidade a ajudar o escotismo, porque já vocês falaram aqui muito bem, o escotismo é um movimento que ajuda no desenvolvimento integral daquilo que é um ser humano, nas relações pessoais, na relação com a natureza. E esta é uma temática que está, como é que é, muito à flor. Nós temos o Papa, que escreveu, portanto, uma encíclica sobre a nossa casa comum, não é? O respeito pela natureza, pelo mundo que nós vivemos, mas depois também aos outros níveis todos. Eu um bocadinho agora nas Eucaristias, em algumas situações, vou apresentando a Igreja com esta dimensão, que na sociedade que nós vivemos hoje, nós vivemos muitas crises, e a crise económica é e vai ser um problema muito grande. Mas, essencialmente, a crise que nós vivemos é uma crise de valores. E a Igreja, com todos os defeitos que tenha, porque tem e é feita por homens, e os homens que vão à Igreja vão porque sentem e têm plena noção de que não são perfeitos, e vão lá buscar armas, vão buscar conhecimentos e conselhos para serem melhores na vida, no dia-a-dia, não é? Porque o ser melhor é importante para nos realizarmos e para sermos felizes. Não é? É por isso que o escotismo propõe sempre que os escoteiros sejam pessoas de bem, sejam pessoas que estejam ao serviço, não é? Que sejam pessoas que dão da sua vida e do seu tempo, porque isso é que nos traz satisfação. Portanto, a Igreja, apesar de todos os defeitos que tem, continua a ser das poucas, se não praticamente a única instituição que transmite valores à sociedade que nós vivemos hoje. E falo de uma forma muito especial e muito concreta para com aqueles que são os mais novos. E, portanto, quando eu na Igreja tenho que dizer, olha, estão abertas as inscrições para o escotismo, eu digo sempre, vocês inscrevam os vossos filhos, porque eles vão lá crescer nas dimensões todas da sua vida, não é? O escotismo, o que temos em Lustosa, é o escotismo católico, não é? Onde nós transmitimos valores católicos. Claro que há o escotismo com O, não é? Sim. Que é a confessional, não tem nenhuma confissão religiosa, mas este particularmente, portanto, que está ligado à Igreja Católica, até mesmo nestes valores cristãos, não é? Ajuda os jovens a crescer. Ajuda-os a crescer. A Igreja e Jesus Cristo, no fundo, o apelo, ou aquilo que nos deixou como legado, é dizer-nos o seguinte: o único caminho de felicidade, e que nos conduz à felicidade, é o caminho do bem.
o fazer bem até quem nos faz mal, o amar até os nossos inimigos. Portanto, é por aqui. E eu não tenho dúvida alguma de que o escotismo é um ótimo movimento para promover exatamente esta satisfação pessoal e humana. Reparem e vejam que o tirar os jovens de casa é cada vez mais difícil. O nosso sofá é muito confortável, não é? Nós primamos, e bem, se calhar pelo conforto da nossa casa, ou quentinho, ou então o fresco no verão, e então sairmos de casa é sempre muito difícil. Mas a verdade é que quando nós fazemos esse esforço e saímos, e vamos a um encontro de jovens, ou vamos a um acampamento, ou vamos aos Açores, no fim, a avaliação que nós fazemos foi uma coisa espetacular. Espetacular. E nada substitui e nada paga aquilo que nós sentimos quando realmente estamos presencialmente e fisicamente uns com os outros. A pandemia, com a pandemia nós tivemos que nos adaptar com as reuniões online e essas coisas todas, mas a verdade é que no fim nós desligamos o computador e olhamos para o lado e estamos sozinhos. E o ser humano é um ser criado para a relação com os outros e, portanto, inevitavelmente nós precisamos dos outros para sermos felizes. O escotismo promove isto, portanto vai de encontro àquilo que são as minhas reais convicções e, portanto, serei sempre um dinamizador e um incentivador do escotismo. Os escoteiros de Lustosa, ao contrário dos de Oliveira do Douro, têm uma sede que, quer dizer, têm um espaço cedido pela paróquia, umas salas, uma garagem eles emprestada. Eles vão se distribuindo pelos vários espaços que estão mais ou menos disponíveis. Mas sente necessidade, por aquilo que vai vendo e ouvindo, que sente que eles têm necessidade mesmo de um espaço mais digno. Sim. Qualquer movimento ter o seu próprio espaço é muito importante. Que pode servir como armazém, porque de certeza que os escoteiros têm muitas coisas para guardarem, mas sobretudo para eles poderem encontrar uns com os outros, não é? Eu não estou, ou não acompanhei o processo desde o princípio, até porque como só vim há 2 anos, cheguei e vi ali uma sede em construção, não é? Continua igual? Sim, portanto, desde que eu vim pouca evolução teve. Mas uma coisa é certa, sei uma coisa que foi bem feita, que foi, chamaram os escoteiros e perguntaram aos escoteiros o que é que eles precisavam numa sede para que aquilo funcionasse, não é? Para que se adequasse àquilo que é o movimento e às necessidades do movimento. Por exemplo, coisa que não aconteceu em Oliveira do Douro. Era uma sede espetacular e arquitetonicamente pronto, mas depois, as casas de banho não estavam nos sítios corretos, as janelas não abriam como era de esperar, tinha uma série de... Porquê? Porque ninguém perguntou aos escoteiros, o que é que vocês precisam? Precisam de uma sala, as casas de banho têm que estar muito acessíveis, podem estar mais escondidas, podem estar mais... Quer dizer, quando não há este diálogo, as coisas depois a seguir não são muito práticas, não é? Portanto, ao menos nisto, e por muito que a sede possa estar a demorar, ao menos nisto tenho quase a certeza que quando estiver pronta, sim, que vai responder bem àquilo que é as necessidades do movimento. Muito bem. Vamos passar então agora a conversa ao padrinho, ou a um dos padrinhos, o André, que também já foi escoteiro. André, começo por lhe perguntar, antes de mais, e se calhar a resposta é óbvia, mas porquê é que aceitou ser padrinho de uma secção? Foi por já ter sido escoteiro? Foi por ser amigo do grupo? Precisamente por causa disso. Como dizia aqui um dos chefes, que quem nasceu escoteiro jamais deixará de ser escoteiro. E também porque estando lá a minha filha, por ser incutida pelo pai para ir para lá, sempre foi um gosto ajudar os escoteiros. Daí partiu a minha vontade de ir para padrinho da primeira secção. O que é que um padrinho tem de fazer? Eu explico lá para quem não sabe. O que é que um padrinho tem de fazer? Dar um folar. Exatamente. E não só, está presente. Também. Não só, mas também. Está presente. Um padrinho é como se fosse um segundo pai. A nível religioso, o escoteiro aqui neste momento é escoteiro religioso, e eu sempre vi isso como uma segunda opção. O padrinho é um segundo pai. E se me perguntar, por exemplo, o nome dos lobitos todos neste momento, eu sei-lhe dizer. Não é. Isto lá está, bem do gosto. O ser padrinho pode dizer que é padrinho, ou ser qualquer coisa, pode dizer que é, para mim não presta. Ou assumimos aquilo que gostamos de fazer,
ou então é preferível não assumir, só para dar nas vistas, também não sou apologista disso. Entrei mesmo nisto pelo gosto disto. Não sou dirigente neste momento, porquê? Não vou dizer que não é falta de tempo, porque eu acho que quando nós queremos, nós temos tempo para tudo. Eu deixei escotismo quando a minha filha nasceu, a minha filha mais velha, com 10 anos, porque a minha esposa trabalha por turnos e eu queria estar presente com a minha filha. E como tinha o meu trabalho, ou uma coisa ou outra, e eu não conseguia conciliar na altura os escoteiros com o meu trabalho e com a minha filha recém-nascida. Foi passando o tempo, a ideia ficou sempre de ir outra vez para dirigente. Nós na altura tínhamos, se não estou em erro, se era 3 ou se era 5 anos, que nós podíamos voltar sem ter que fazer a promessa. 3 ou 5? 5. Agora não, agora acho que é 1 ano. Então eu acho que já não tenho paciência para tornar a tirar o custo de dirigente, mas ajudo noutras coisas neste caso. E estar presente como padrinho. Com a pandemia não houve grandes atividades, entretanto já retomaram, mas vai acompanhando as atividades que o grupo vai fazendo? Sim, sempre que posso. Aliás, eu acho que nunca faltei a nenhuma, sempre que me convidam apareço sempre. Lá está, por causa do gosto do agrupamento e das pessoas que lá estão, que muitas pessoas que lá estão cresceram comigo lá dentro do escotismo. Até porque já lá passou, o que é que gostava de ver neste grupo? Como assim? Não percebi. O que é que gostava de ver? Vai-me dizer uma sede. Mas o que é que gostava de ver? Mais miúdos, já se fala da sede mais há muito chefes. tempo. O que é que gostava de ver? Gostava de ver mais miúdos. Chefes, se fosse preciso, se tivéssemos mais miúdos, os chefes apareciam, não era por aí. Mas gostava de ver pelo menos tantos miúdos como nós tínhamos há 10 ou 20 anos atrás. Era uma alegria para mim e para muita gente. Eu acho que também isto está a ser... eu falo pela minha vida pessoal. A minha filha não foi ao acampamento aos Açores. Não foi pelo pai, foi pela mãe. Lá está. Há pessoas que querem empreender demais os filhos, têm medo de os libertar para a vida. A situação foi essa. A minha esposa é uma pessoa muito... é mais apegada. Protetora. Protege muitas filhas. Eu entendo-a. Eu se calhar aqui não protegia tanto, porque já passei por isto, é uma vivência que tu vais ter, que jamais vais ter uma vivência igual a esta, nunca mais tenho uma igual. Vai e diverte, era o que eu dizia a ela, a minha esposa já era o contrário. Eu quando andava nos escoteiros, quando era dirigente, eu não me considerava dirigente, eu se calhar às vezes era pior que os putos que lá andavam. Mas sentia-me bem assim, por isso é que eu gostava daquilo. Aliás, muitas das vezes levava na cabeça dos meus colegas precisamente por causa disso. Por ser mais como escoteiro. Vamos falar de atividades, pode ser aqui com o chefe Félix. Não falando nos anos de pandemia, obviamente, que isso não conta aqui para nada, não é? Que atividades é que vocês vão fazendo ao longo do ano? Nós, ao longo do ano, pelo menos este ano, foi definido pela direção e basicamente ao longo dos anos é isso que temos traçado. Um acantonamento até às promessas, que fazemos sempre as promessas 6 meses após o ingresso de cada miúdo no movimento, que será por volta do último fim de semana de fevereiro. Um acampamento de secção, tanto o acantonamento como o acampamento de secção. O acantonamento é dentro de casa, e pronto, como é um período de chuva, até fevereiro é um acantonamento. Depois um acampamento de secção, mais ou menos aí por volta de março, abril, e temos por norma realizar um acampamento de agrupamento, em que aí vão todas as secções. Às vezes fazemos acampamentos com os escoteiros de outros movimentos, ou o Acarego, o acampamento nacional. Pronto, vamos tentando ter essas atividades, para além da reunião semanal que fazemos sempre aos sábados, das 14 às 16. E tem também, eu vou participando também em vários momentos da freguesia, em várias atividades, as festas da terra, na altura das janeiras cantavam as janeiras, não sei se... Certo, ainda fazemos isso. Se fazem alguns peditórios, portanto, vocês são muito ativos e estão sempre presentes. É assim, a paróquia, não só a paróquia, a freguesia, e começa a considerar mesmo no concelho, começamos a ter um papel muito importante. Fomos uns dos pioneiros a reunir, que infelizmente
nos últimos 2 anos não foi realizado, mas fazíamos uma atividade com os escuteiros de toda a vigararia. Temos atividades, por exemplo, o Banco Alimentar, a Liga Portuguesa contra o Cancro, a Associação Portuguesa de Cardiologia, em que fazemos os peditórios. Mesmo na paróquia, auxiliamos mesmo com movimentos como os frágeis, a Comissão Vicentina, e mesmo... Agora na próxima semana, temos a visita dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Eu já ia falar, mas sim, Sr. Padre, diga. E a partilha da Luz da Paz de Belém. Que também já ia falar. Exatamente. A Luz da Paz de Belém. São tantas. E que fazemos aqui também, juntamente com as outras paróquias que o Sr. Padre, onde está inserido. Vamos por partes. Portanto, já vamos às jornadas que são antes, mas pronto, falando já na Luz da Paz de Belém, na prática é uma vela, porque para quem está a ouvir pode não saber o que é, certo. Na prática é uma vela na altura do Natal, que é ali para a altura do Natal, que vão buscar onde e como é que depois trazem, como é que funciona. É uma vela acesa que não se apaga. Sim, é mais que uma vela, né? A vela é a símbolo, pontinha sim, na nossa mão de toda uma luz que não se apaga, na verdade, não é? E portanto, se eu não estou em erro, vem de Viena ou da Áustria. Sim, mas no vosso quando caso entra não vão tão longe. Pronto, e no É nosso ao Porto caso vão nós buscar. vamos buscar ao Porto e depois trazemos para a nossa paróquia, e da nossa paróquia depois nós também distribuímos nas paróquias à nossa volta, e nomeadamente onde o Sr. Padre está presente. Nós fazemos questão de levar essa luz, porque é uma luz que é a simbologia de uma chama daquilo que é que nós acreditamos, não é? E que nós temos também esse lado da responsabilidade. Portanto, em algumas das atividades que o Félix estava a mencionar, e todas as atividades que são ao sábado, são muito mais do que uma mera reunião, não é? São atividades que são programadas. Nós temos um plano trimestral que elaboramos, que sabemos o que é que vamos fazer quando, e em que é tudo negociado, isto é, tudo feito, e é tudo à imagem dos miúdos que estão em cada secção, e depois o agrupamento tem, a esta hora já tem definido aquilo que serão as principais atividades ao longo do ano, com datas mais ou menos apontadas, como por exemplo a partilha da Luz da Paz de Belém, que não depende só de nós, mas nós sabemos que é ali em meados de dezembro. Temos outras atividades também, e o que o Félix estava também a querer dizer é que nós participamos em muitas procissões, por exemplo, à volta da nossa paróquia, na nossa paróquia obviamente também temos uma fanfarra e isso é algo, se calhar é um lado, infelizmente, é dos lados mais visíveis do nosso agrupamento, porque nós fazemos imenso trabalho ao longo do ano, mas depois é quando nós vamos numa procissão, em que as pessoas que estão não a participar da procissão, mas a ver a procissão a passar, que vêm ao nosso agrupamento. E portanto nós estamos a falar de procissões como em Friamundo, estamos a falar Souzela, como ainda agora recentemente, estamos a falar Codés, tantas, são muitas ali à nossa volta, e em que somos já nós que somos chamados precisamente porque é uma atividade e é uma presença que já vem de anos, não é algo que nós nos lembramos ontem de o fazer. Agora mais, diga, Sapato. Eu acho que valeria a pena referir que a Luz da Paz de Belém vai de mão em mão, mas ela parte de um sítio fundamental para os cristãos, que é precisamente Belém, que é o sítio onde nasceu Jesus, não é? E então é uma luz que vem da gruta de Belém do nascimento de Jesus, e que vem depois de país em país, e nós aqui em Portugal recebemos-la de Áustria, não é? Depois vem ter ao Porto, depois há uma celebração habitualmente na zona, não é zona pastoral, para o escotismo é a zona, como é que é? Os vários agrupamentos. Em Santo Tirso. Sim, É o núcleo. É o núcleo, exatamente. Há uma celebração no núcleo, e aí cada agrupamento traz, portanto, a luz de Belém para o seu agrupamento. E no caso de Lustosa, depois é distribuída na igreja, em Lustosa. Nós fazemos depois questão de a manter acesa até aos reis, pronto. E portanto vem para Lustosa, e de Lustosa vai para Souzela, vai para Covas, vai para Nespreira. Eu dinamizo fica para disponível que para as estar. pessoas. Sim. Qualquer pessoa que mesmo não seja escoteiro pode ir lá. Sim. A levar ideia é para mesmo casa essa. um bocadinho de luz. Quem quiser da comunidade traz uma candeia ou uma forma qualquer de levar aquela chama para casa,
não é? E ficam em casa com a luz da paz de Belém. Muito bem, fica aqui a dica, portanto, será por dezembro. As pessoas vão estando atentas para que depois também possam ir buscar essa luz. Antes de dezembro, e já este mês, vai passar pela região os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, que vão acontecer no próximo verão, no verão do próximo ano. Em Lousada também por lá vão passar, e vocês também vão ter, pelos vistos, uma tarefa nessa passagem. Sim, o símbolos, que é uma cruz e um ícone de Nossa Senhora, quando falamos do símbolo, às vezes as pessoas não sabem o que é, não é? Por isso é que até será interessante, pelo menos, verem-nos. Ok? Portanto, eles vieram há pouco mais de 8 dias, no outro sábado de trás, vieram ter a catedral, não é? Vieram o Rio Douro abaixo, da Diocese de Vila Real. E agora estão na Diocese do Porto, e a Diocese do Porto, creio que, se não estou enganado, que vai passar à Diocese de Setúbal. E vão estar aqui mais ou menos 30 dias na nossa Diocese do Porto. A ideia será que os símbolos passem por todas as vigararias da nossa Diocese. E é pouco tempo, são 24 horas. Portanto, nós vamos receber os símbolos 2 a 8 dias. Portanto, às 3 horas que vêm de Idães, do Santuário do Bom de Jesus. Portanto, a vigararia vai lá buscar os símbolos, e depois eles vão estar até às 3 horas da próxima quinta-feira, não é? Onde nós vamos depois, precisamente em Lustosa, fazer a passagem para a vigararia de Paços de Ferreira, não é? Portanto, e os símbolos vão andar, vão passar por todas as igrejas, passar mesmo, eles vão em cima de um carro dos bombeiros, né? E vão passar à frente das igrejas paroquiais. Nós vamos providenciar para, quando eles passarem, tocar os sinos, a festa, né? E depois vão passar por algumas instituições. Eles vão, na quarta-feira, às 7 horas da tarde, em Ludares vai haver a Eucaristia da semana, e os símbolos vão estar em Ludares na missa. No fim, onde vir em procissão para a Praça das Pocinhas, vai haver ali um momento de oração. Vão andar ali em algumas ruas e vão para aquela que é chamada a Igreja Porto de Abrigo, que é a Capela do Loreto. Exatamente. E vão passar ali a noite em vigília. E para que conste, Lustosa, Sousela, Covas e Nunes Pereira, a nossa hora é das 4 às 5, estarmos ali em vigília com o símbolo. Portanto, fica já a informação. Depois, dali, no dia seguinte, portanto, creio que é às 7 da manhã que saem os símbolos, e vão começar a percorrer, portanto, o resto das paróquias que faltam. Vão passar pelas escolas secundárias, com exceção da escola de Lustosa. Porquê? Porque a escola de Lustosa foi convidada a vir à beira da Capela de São Roque, na avenida em frente à igreja de Lustosa, os alunos virem ali para fazermos a passagem para a vigararia de Passos. Portanto, por isso é que os símbolos não vão passar na escola de Lustosa. Mas vão passar, por exemplo, no Centro Social de Sousela. A ideia foi passarem pelas instituições que tivessem centro de dia, portanto, que tivessem, que são idosos, mas que tivessem idosos lá no local, não é? Portanto, passarem ali só por passarem, não, tem ali pessoas, e portanto as instituições, mesmo a Associação de Nespereira e tudo, vão receber os símbolos durante um quarto de hora, meia hora que seja, mas vão estar ali um bocadinho, não é? Vão passar pelos bombeiros, pela GNR, vão passar assim por alguns sítios e algumas instituições. Pronto, e esta é, como eu já tenho dito, uma oportunidade única. Eu sei que não é a imagem peregrina da Nossa Senhora. A nossa mãe move multidões, não é? São os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. A maioria das pessoas não sabe o que é. Mas a verdade é que este é um acontecimento que não se vai repetir nunca mais na vida de nenhum de nós. Portanto, é uma oportunidade única. Então, o que eu estou a dizer é vocês procurem uma oportunidade de verem, pelo menos, os símbolos. De os verem, de estarem com eles. Não é? E, portanto, vamos ter 24 horas na nossa vigaria para fazer isso. E então, onde é que os nossos escuteiros de Lustosa vão ter participação? Assim, de forma mais ativa e mais direta. Vão ter logo no domingo a seguir, que é dia 23, nós vamos ter uma celebração da Eucaristia, presidida pelo Dom Manuel Linda, no Monte da Senhora da Assunção, não é? em Santo Tirso, e vai ser às 4 horas da tarde, esse domingo, mas vai haver uma procissão desde a igreja de Monte Córdoba, das 2h30, para levarem os símbolos em procissão até ao Monte da Assunção. E quem vai à frente a abrir a procissão vai ser a fanfarra dos escuteiros de Lustosa, porque não são assim tantos os agrupamentos que têm fanfarra. Exatamente. Aliás, eu só conheço Lustosa com fanfarra agora. Aqui na região, ia dizer que é o único, portanto não sei mais. Como é que surgiu esta ideia da fanfarra? Portanto, já não é de hoje?
A fanfarra, tanto eu como o André, já passamos por lá, já surgiu há sensivelmente quase passado 2 anos da fundação do agrupamento. Foi, por incrível que pareça, agora estamos a falar aqui com um padrinho, também foi um padrinho que infelizmente já faleceu, que até foi ele quem pagou os instrumentos, e é graças a eles que o movimento tem a fanfarra. Se calhar por vermos ali um agrupamento nosso vizinho, que é Santa Eulália de Vizela, que também tinha fanfarra, e não sei se, eu penso que ainda hoje tem, e pronto, e é um meio de angariação de fundos para o movimento. Se calhar até uma grande fatia dos lucros que temos deve-se à fanfarra. E ao trabalho dos nossos miúdos, que são bastantes horas ali dispensadas da sua vida pessoal para essa atividade extra, por assim dizer. E tem uma pessoa mais responsável pelos ensaios e pela sim, toda a organização. Tem dois dirigentes, o chefe Paulo e o chefe Nuno. E há ensaios, há toda uma logística que hoje em dia já é rotina nossa. Nós sabemos e chega ali a uma altura do ano em que se intensifica a atividade e tudo mais, mas lá está, nós para marcar a presença, e é uma forma muitas vezes também de mostrar o movimento às comunidades, não é? Muitos miúdos olham e principalmente lobitos olham a coisa da fanfarra, dos bombos, e depois querem fazer parte, e certamente já houve pessoas a entrar no movimento para vir a fazer parte da fanfarra, mas é a pontinha do iceberg, o que as pessoas veem na rua, a pontinha do iceberg daquilo que é os ensaios, depois a quantidade de fanfarras, os quilómetros na estrada, mas é na estrada calcada mesmo, né, em fanfarra, mas é algo que nós gostamos muito, porque é também uma forma de estarmos presentes na celebração que está a acontecer. Não é só um grupo de fanfarra que vai por ali afora a tocar umas músicas para animar o povo, não. Tem essa função lúdica, ok, mas estamos a anunciar às pessoas que o que vem atrás de nós, que é a procissão, que é o importante de realçar, e convidar dessa forma as pessoas a participar da procissão, não meramente de espectadores, mas a juntarem-se à procissão atrás de nós e a irem pelas avenidas, ruas afora, em celebração daquilo que se está a celebrar na procissão em causa, que são várias, não é uma só. Muito bem. Vocês vão fazendo também algumas atividades para angariar fundos para vocês, porque também precisam. Que atividades é que vão fazendo? São diversas. Já falámos nas janeiras. Janeiras e também há essa questão da fanfarra, mas há muitas outras que muitas vezes são por secção. Recentemente, o que é que vocês fizeste? Não, nós recentemente fazemos várias almanaques, ainda agora estes 2 fins de semana. Temos as janeiras, que é obviamente em janeiro, temos depois por secção, temos vendas de bolos, por exemplo, na Luz da Paz de Belém, eventualmente pode haver alguma secção ou algum grupo de pessoas que venda algumas velas para quem não for providenciado. Há várias. E as pessoas são generosas normalmente quando vocês... Felizmente e graças a Deus, não é? E aproveitamos até para lhes agradecer a generosidade que o fazemos sempre que estamos na rua, agradecer a generosidade, porque é através dessas, e aos nossos padrinhos também, não é? Eu não quero, ainda por cima é padrinho da secção onde eu estou, e ele, o André não é padrinho único, há mais. Não, há mais padrinhos, e há padrinho também do próprio agrupamento também, mas ele estava, há bocado foi-lhe perguntado de que forma é que ele participa. Por exemplo, ele é padrinho da secção onde eu sou dirigente, e ele é uma pessoa que eu tenho conhecimento, nunca foi chamado e não veio ter connosco, e por exemplo no acantonamento nós temos sempre um momento de missa mais espiritual, e o André por exemplo marcou, estava lá até na altura, por exemplo, um exemplo prático, uma venda de bolos, e o André chegou lá e disse aos miúdos para escolherem e tudo mais. São coisas que parece nada para quem nos possa estar a ouvir, mas a felicidade com que aqueles miúdos ficaram quando souberam que iam comer 2 bolos inteiros de chocolate, é algo que não é possível explicar, e de certeza que os pais dos miúdos não ficaram preocupados com questão nenhuma, porque mas
é isso que é importante, a nossa felicidade de quem está neste movimento só é atingida quando nós vemos a felicidade nos outros, e, por exemplo, principalmente nos Lubitos é algo muito espontâneo, não é? É algo que aquelas idades têm que porventura outras idades possam não ter de tão espontâneo. Arrancar um sorriso na cara de uma criança é algo espetacular, não é? É um bocadinho aquela comparação de que um rio não bebe a própria água, uma árvore não come a própria fruta, a flor não tem a fragrância para si própria, o sol não brilha para si mesmo, ou seja, a natureza é nós mostrarmos e darmos aos outros, e a felicidade de cada um de nós só é atingida quando o outro sente felicidade por alguma ação, palavra, às vezes um abraço. Nós não sabemos o contexto que vêm aquelas crianças, nós não sabemos o que é que se passa na vida delas, em casa, na escola, nada, o que é que vai na cabeça daquelas crianças, e às vezes aquilo é aquelas 2 horas ao sábado, não é um ATL, não é um passatempo, muitas vezes é um escape para aquela criança, o convívio com outras, o saber fazer. Uma criança que tem mais dificuldade na escola a fazer isto ou aquilo, ali se calhar no saber fazer, num explorador que tem uma parte muito mais prática de fazer construções, mesmo que simples, é o chegar a uma altura, planear e ver depois feito. Isso é uma recompensa enorme para a vida deles. E os pais acabam por ser presentes e ajudar sempre que são solicitados também? De certa forma, sim. Por acaso, eu acho que os pais no nosso movimento sempre tiveram um papel muito ativo e, no geral, são muito interventivos, mais que não seja nas deslocações para o local da atividade, mesmo de grandes agrupamentos, de grandes acampamentos, são muito ativos e participativos. Por exemplo, nas angariações de fundos na venda de bolos, são os primeiros a estarem disponíveis e a participarem, e eles próprios às vezes ficarem nas bancadas. Por exemplo, o André, lá está, por ser padrinho também é pai e muitas das vezes contribui, mas são muito interventivos. Eu acho que também é característico do povo, por assim dizer, da freguesia. Ora, nós estamos a caminhar para o final desta nossa conversa, mas perguntar para quem nos ouve, quem não é escoteiro, quem nunca sequer teve contacto com os escoteiros, a não ser ver os miúdos a passar com as fardas, que são muito engraçadas, muito giras, quais são as vantagens, ao fim e ao cabo, que o escotismo pode trazer para aquele ano? Pronto, nós falamos aqui de muitas atividades, mas a atividade maior que nós, como dirigentes, estamos lá para os miúdos, é mesmo a formação integral deles em cada uma das áreas que nós trabalhamos, os fáceis, ou seja, o físico, o afetivo, o caráter, o espiritual, o intelectual e o social. O escotismo é um jogo, é uma aventura na descoberta, é uma preparação do jovem e da criança para a cidadania. E é para isso que os dirigentes estão lá. Estamos abertos a novas inscrições, são todos muito bem-vindos, e o que nós queremos é ter trabalho convosco. Muito bem. Antes de uma mensagem final, pergunto quais são as vossas necessidades enquanto agrupamento? A sede já sabemos. Falamos da sede. Necessidades, sem dúvida. O escotismo é sempre uma necessidade, porque tem necessidade de novos elementos, tem essa sede, é para isso que nós estamos lá. E se calhar alcançarmos mais viagens para além dos Açores, irmos mais além na descoberta do mundo mesmo. Sr. Padre, para terminar, e peço que sejam todos rápidos numa mensagem final, o que é que gostava de dizer aos seus paroquianos, ao fim e ao cabo, em relação a este movimento que está disponível para receber miúdos? A razão de ser e de existir do escotismo são os miúdos que vão crescendo e que se vão tornando adolescentes e que depois se vão tornando jovens e que depois se vão tornando homens. O escotismo, a grande finalidade é formar homens. É preparar homens para a vida. Não é o que se faz hoje, que é preparar a vida para os jovens, não é? Não. Hoje é preparar, portanto, os jovens para a vida de hoje. Não é? Eu acho, e acho que devemos todos dar graças a Deus, porque é de facto uma grande graça e uma grande honra ter um agrupamento de escoteiros numa paróquia. E o padrinho está disponível para continuar a ajudar, sim, enquanto padrinho e enquanto pai, obviamente. Sempre mas precisarem, cá estarei para ajudar no que for preciso. Chefe, que mensagem é que gostava de deixar aos lobitos, aos mais pequeninos? E aos pais, que também vão ouvir? Aos que já são lobitos, continuem. Àqueles que não são lobitos, venham experimentar. E aos pais, incentivem
porque principalmente nessas idades é o fator tanto promotor como bloqueador. E brinquem, todas as crianças vivam a infância na sua plenitude, e os escuteiros ajudam a tornar os seus sonhos, por muito pequeninos que possam parecer ser, em sonhos grandes e coletivos, e venham sonhar e brincar connosco. Para terminar, Félix, uma palavra para quem nos está a ouvir. Estamos à vossa espera. É o que eu posso dizer, o que eu posso finalizar. Estamos à vossa espera. Muito bem. Esperamos então que tenham muito sucesso, que a vossa sede, que é o que mais falta vos faz, fique pronta rápido, porque vocês precisam dela. Então é assim que nós terminamos este programa, onde ficamos a conhecer um pouco melhor o agrupamento dos escuteiros 1154 de Lustosa, no concelho de Lousada. Aos nossos 4 convidados, agradeço mais uma vez a presença e deixo votos de muitos sucessos. Nós ficamos por aqui, mas voltamos no próximo domingo com mais temas de destaque da região, do Tâmega e Sousa. Até lá, fique bem, tenha uma boa semana.